Você ouve Sem Medo de Ser Feliz. Promovendo a elevação do sentir. Sem Medo de Ser Feliz. Apresentação do orador, médium e escritor José Carlos de Luca. Sem medo, de ser feliz. Olá, queridos amigos, ouvintes, telespectadores, programa Sem Medo de Ser Feliz no ar, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, na cidade de Guarulhos. Um prazer muito grande poder estar com você outra vez, agradecendo aqui os trabalhos técnicos do Alailson Cunha, do Jefferson Silva e do Boris. O Boris está por aí hoje ou não? O Boris está por aí, tá no setor, né? Então, um grande abraço, a gratidão a esses companheiros que fazem conosco o trabalho. Olá, Cristina, bom dia. Olá, queridos ouvintes, telespectadores, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal da Reprise, terças-feiras, 21 horas e aos sábados, 23 horas, somente pela TV Mundo Maior. Você que está acompanhando a nossa transmissão pelos vários canais, pelo AM 1450, pela internet, pelo Facebook da Rádio Boa Nova e Facebook meu, pessoal, José Carlos de Luca. Entra lá, deixa sua mensagem, fale, opine sobre o programa, sobre o tema, diga de onde você está nos vendo e ouvindo, como a nossa ouvinte aqui, Sandra Gomes, lá de Belo Horizonte. Já mandou aqui um abraço, diz que Belo Horizonte está esperando a gente aparecer lá. Diz que tem pão de queijo, broa e um café quentinho. Pronto, delícia. Não falta mais nada para a gente ir para BH, né? Muito bem. Hoje nós estamos aqui, né? A Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, fazendo ali uma promoção para os sócios do Clube Amigos da Boa Nova, do nosso exemplar, do nosso livro mais recente, Na Luz da Vitória, uma promoção que foi feita já na semana passada e hoje se repete
né? Apenas até o dia, que dia vai essa promoção? Até dia 13 de novembro. Então, sócios amigos do Clube Amigos da Boa Nova tem um descontaço aqui no livro Na Luz da Vitória, e os primeiros 10 ouvintes que ligarem e adquirirem a obra levarão, né, um autógrafo pessoal aqui que eu farei com todo carinho para vocês. Para comprar, qual é o telefone, Cristina? Quais são os meios? O telefone é DDD 11 4966 5775. Então é 4966 5775, ou através do site também, né, mundomaior.com.br. Os 10 primeiros livros com esse super mega desconto, né, adquiridos, receberão o livro autografado pelo autor, José Carlos Deluca. Então aproveitem, antecipem aí o presente de Natal que já está próximo, né? Ou um presente para você, porque a gente merece também. Então aproveita esse super desconto e hoje os 10 primeiros livros comprados serão autografados pelo Deluca. Bem, então vamos seguir na toada Na Luz da Vitória, né? Sexta-feira próxima é feriado nacional, estamos aí relembrando o feriado do Dia de Finados, chamado Dia dos Mortos, que para o Espiritismo não estão mortos, estão vivos em outra dimensão. Então nós vamos tratar desse assunto hoje, que nós exploramos esse tema em 2 capítulos aqui do livro Na Luz da Vitória, né? Através de 2 mensagens psicografadas por Chico Xavier, recebendo mensagens de familiares desencarnados, né? Esta foi uma atividade muito grande do Chico, atividade consoladora das chamadas cartas de consolação, cartas consoladoras. Chico recebeu centenas e centenas de mensagens com comprovações indiscutíveis a respeito da autenticidade da mensagem, informações que o médium desconhecia, informações que muitas vezes os próprios familiares que receberam a carta desconheciam e depois foram confirmar detalhes que eram da carta e depois foram pesquisar e descobriram coisas que nem eles mesmos sabiam, né? Nomes de parentes, apelidos de parentes, de antepassados, detalhes de cidades, locais, circunstâncias de determinados eventos, fatos que eram desconhecidos até dos familiares, sobretudo então do médium, e que foram relatados pelos espíritos comunicantes através da mediunidade maravilhosa de Chico Xavier. Então, no livro Na Luz da Vitória, nós tratamos 2 dessas mensagens. A primeira do espírito André, não é o André Luiz, mas é um jovem que faleceu aos 19 anos, vítima de um aneurisma cerebral, e era um estudante de medicina, um jovem estudante de medicina no Rio de Janeiro. Então, ele escreve uma carta muito bonita aos pais, e eu escolhi, evidentemente, claro, um trechinho muito curto dessa carta, né? Para que a gente pudesse refletir aqui no capítulo. É um trecho curto, mas muito significativo, e que nós vamos bater um papo no primeiro bloco deste programa de hoje sobre o que esse espírito, de alguma forma, está apelando, fazendo um apelo aos genitores. Se aqueles que deixamos na terra esmorecessem na luta, é preciso ser muito forte aqui para não cairmos em depressão. Tristeza é contagiosa entre os que se amam. Bom, está aí então um trecho, né, significativo dessa mensagem que o filho André, 4 anos depois do seu desencarne, veja, né, um tempo considerável, envia aos pais, né? Então, relembrando, André é um jovem estudante de medicina, 19 anos, lá no Rio de Janeiro,
desencarna vítima de um aneurisma cerebral surpreendente, imprevisível, não é? E que nós podemos avaliar a dor que isso causou aos pais, né? Os pais nunca esperam que os filhos desencarnem antes deles, né? Então isto a morte, né, de mortes prematuras, vamos assim dizer, causam um impacto muito grande, porque geralmente elas são imprevisíveis, inimagináveis. E um jovem em plena flor da sua juventude, 19 anos, iniciando seus estudos de medicina na Faculdade do Rio de Janeiro. E o detalhe aqui, então, que o André vem dizer aos pais, pedindo, de certa forma, uma ajuda aqui, né? Porque ele está dizendo, se aqueles que deixamos na terra esmorecem na luta, ele está falando isso para os pais. É preciso ser muito forte aqui para não cairmos em depressão. A tristeza é contagiosa entre aqueles que se amam. O filho, no mundo espiritual, 4 anos depois da morte dos pais, ele percebe, ele sente e ele sabe que os pais estão esmorecendo na luta. Por conta, né, da passagem dele no mundo espiritual. Então isso é importante que a gente tenha. Que mesmo em face da questão da desencarnação, quem desencarnou não morreu. Apenas mudou de plano, de existência. Ele regressou ao mundo espiritual, para onde todos nós um dia também voltaremos. Porque nós não somos daqui, nós viemos de lá. Nós viemos do mundo espiritual. Nós somos espíritos, momentaneamente tendo uma experiência aqui na Terra. Esse é um detalhe que nós precisamos ir aos poucos nos conscientizando. Nós não somos daqui. Nós estamos numa espécie de um país estrangeiro. É como se a gente, por exemplo, estando aqui no Brasil, de repente a gente tem que transferir domicílio para um país estrangeiro. Mas a gente sabe que é uma transferência provisória e que um dia a gente vai voltar para a nossa verdadeira pátria. E a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Essa é uma das grandes verdades que o Espiritismo traz a todos nós. Nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós não somos daqui, estamos por aqui por enquanto. Estamos aqui de passagem. Somos passageiros. Todo mundo está de passagem. Todo mundo já tem um bilhete de volta. A gente só não sabe o dia. Mas o bilhete de volta nós já temos. Eu sei que talvez você já esteja com vontade até de mudar de programa, né? Mas é uma grande verdade. Se a gente conseguir compreender isto, nós vamos aprender a lidar melhor com a questão da dor que nós sentimos quando um ente querido, né? Quando nós dizemos perdemos um ente querido, que não é, de fato, uma terminologia adequada. Aliás, uma ouvinte aqui já nos escreveu isto, né? Dizendo, De Luca, não é bom falar em perda de entes queridos, porque a gente, de fato, não perde ninguém, né? Houve uma passagem do ente querido. Parece que foi a Denise Saraiva que escreveu isso aqui para nós, aqui, nos comentários dela. E é uma grande verdade, né? Ninguém perdeu. Ele fez a sua passagem. Ele voltou, mudou de endereço, voltou ao plano espiritual para onde todos nós estamos vivendo. E esta volta, esta passagem, não implica em quebra da comunicação entre aquelas pessoas que conviveram e que se amam. E que se odeiam também, tá? Havendo um laço, esse laço não é destruído pela morte. A morte não rompe os vínculos
espirituais, energéticos, que se estabeleceram aqui na vida terrena. Portanto, tudo que nós, que aqui ficamos, pensamos e sentimos, os nossos entes queridos que partiram, que voltaram ao mundo espiritual, seja lá onde eles se encontrem, eles sentem, percebem e recebem o conteúdo dos nossos pensamentos. Há uma comunhão que não se desvincula. Isso, às vezes, até na própria Terra acontece. Né? De repente, você está pensando numa pessoa, né? Você encontra aquela pessoa. Não é isso? Você tem um pressentimento em relação a um determinado familiar, de repente, você tem uma notícia de que ele está com um determinado problema. São os vínculos espirituais. Agora, esses vínculos, quando um desses familiares envolvidos estão no mundo espiritual, já libertos da matéria, eles são muito mais sensíveis, eles conseguem captar com muito mais facilidade o que acontece conosco aqui. E por que eu estou falando tudo isso? É porque toda a nossa carga de aflição, desespero, uma tristeza crônica, é sentida por eles. É sentida por eles. E pesa muito na vida deles esse sentimento. E é isso aqui que o André está falando. Se aqueles que deixamos na terra esmorecem na luta, ou seja, esmorecer, fraquejar, né? Perder a força, perder o estímulo, a vontade de viver, é preciso ser muito forte aqui para não cairmos em depressão. Olha, o espírito no mundo astral, ele pode entrar em depressão também. Por quê? O que o filho está dizendo aqui, olha, eu estou lutando para ser muito forte para não entrar em depressão, porque vejo vocês esmorecendo na luta por conta da minha desencarnação. Então ele está fazendo um apelo aqui, né? Eu preciso ser muito forte para não entrar em depressão. Porque a tristeza aqui é contagiosa. Tristeza aqui é contagiosa entre os que se amam. Então a tristeza de vocês está me entristecendo. E por que está me entristecendo? Porque eu não queria ser um peso na vida de vocês. Eu não queria que, por conta da minha desencarnação, vocês entrassem nesse estado de apatia, de melancolia. E é importante que esse espírito está mostrando aqui que ele não está falando alguma coisa 1 semana, 2 semanas após a desencarnação dele. Ele está falando algo 4 anos depois. Nós vamos fazer um intervalinho. Já já nós voltamos para continuar nosso papo. Rádio Boa Nova. Bert Fropo, a amiga fiel do casal Kardec. Allan Kardec foi um homem que enfrentou dificuldades que foram vencidas por ter ao seu lado, além da esposa amorosa, os amigos fiéis que lhe ajudaram a superar as adversidades do espiritismo nascente. Uma destas amigas foi a senhora Berthe Fropo. Nascida na cidade de Sarreguemines, Berthe fora viúva do conceituado médico Joseph Fropo. Madame Fropo, após a morte de Kardec, se tornou uma amiga amorosa da senhora Amélie, dividindo com a viúva do mestre de Lyon
as dores que ela experimentou ao ser afastada da sociedade criada pelo marido. E o pior sofrimento, certamente, se deu quando a viúva tomou ciência de que estavam desconstruindo a racionalidade que Kardec emprestou ao Consolador prometido. É de Madame Fropo um dos documentos mais importantes e que atestam os abusos e os interesses mundanos que eram vigentes na sociedade anônima dirigida por Lemarie. Recentemente, este documento veio a Humain, a Biblioteca Nacional da França. Digitalizou e ofertou online a quem queira vasto material daquela entidade. E entre estas obras digitalizadas se encontra o livro Quanta Luz, escrito por Madame Berthe Fropo. 15 anos após a morte de Allan Kardec, a Sociedade para a Continuidade de suas obras estava tomada por Lemarie e os discípulos de Rustang. Eles acreditavam que Rustang seria o enviado para desenvolver a parte moral do Espiritismo. No entanto, os seus fiéis discípulos, entre eles Berthe Fropo, estavam lutando para reconstruir a mensagem original. As cartas, os documentos, os manuscritos, com a morte de Amélie, foram todos queimados, denuncia Fropo. Felizmente, parte desses documentos sobreviveu com a pesquisa de Canuto Abreu. E com esses manuscritos que restaram, nós vamos poder recontar essa história e recuperar o Espiritismo em sua mensagem original. Estamos de volta. Temos participação de ouvintes aí, Cristina? Muitas participações. Inclusive a Ana Fátima Ramos, ela menciona, faz um comentário sobre a lição de hoje que está sendo lida. Ela diz: sou espírita, entendo isto, mas a saudade dói demais. Olha, Ana, eu queria dizer o seguinte: uma coisa, outra coisa, outra coisa. Em momento algum, nós estamos aqui falando que você não pode ter saudade. O André aqui, em momento algum, está falando: pai, não tenho saudade. Não. A saudade é um sentimento bonito. A saudade, como diz o poeta, né, é o amor que ficou. Então a gente pode ter saudade, sim. A saudade não é incompatível com a crença no mundo espiritual. A saudade não é contraditória em relação à minha convicção de que o meu ente querido vive no mundo espiritual. Isso não faz com que a minha saudade desapareça, não. As ideias aqui espíritas, elas trabalham não no terreno do coração, elas trabalham no terreno da mente, da compreensão, ou seja, compreenda que este ser não morreu. Você tem saudade dele, tenha saudade. Aliás, se você não tem saudade, ele lá do outro lado vai desconfiar. Pô, não tem mais saudade de mim. O que o Espiritismo está nos ajudando a lidar melhor com isso é para evitar o quê? Desespero. Para evitar o quê? A depressão. A minha vida acabou. Não acabou nada. E agora não sei mais o que fazer. Minha vida se destruiu. A gente entra numa depressão por luto e acaba a nossa vida. Estraga a nossa vida. É nesse terreno que o Espiritismo entra. Para trazer compreensão para nós. Olha, esse ser não morreu, sobrevive, continua vivo no outro plano de existência, continue a sua vida, continue tendo saudade, continue tendo boas lembranças por ele.
Se alimente do amor que houve entre vocês, sim. O Espiritismo não vem acabar com o amor, pelo amor de Deus, gente. Não é porque eu sou espírita eu vou me tornar uma pessoa fria. Não, vou deixar de ter sentimentos em relação ao ente querido que se foi. O próprio Chico Xavier chorava com as mães que perderam os filhos, ele chorava junto com elas. Pode chorar, sim, mas que seja um choro de saudade. Um choro de amor, não um choro de desespero. Um choro depressivo. Porque, na verdade, aquele ser não morreu. Ele se mudou apenas. Tenho saudade dele. Sinto falta dele, sim. Mas sei que agora ele está bem, continua vivo, está lá no mundo espiritual. Inclusive o André, nessa mensagem aqui, e nós retratamos aqui no livro Na Luz da Vitória, ele fala nessa carta aos pais que ele concluiu os estudos de medicina dele lá no mundo espiritual. Olha que bonito, né? Concluí meus estudos de medicina e hoje estou atuando aqui no mundo espiritual como médico. Então, onde está a morte? Ó morte, onde está o teu poder? Se tudo se renova, se tudo recomeça, se tudo se transforma e tudo prossegue, a vida sempre vence. Então, eu gostaria de fazer essa distinção para que a gente não se tornasse uma pessoa, eu não posso ter saudade. Não, tenha saudade. Tenha saudade, sim. De preferência, aquela saudade do Roberto Carlos. Você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Olha que saudade bonita. O Espiritismo não veio matar essa saudade. O Espiritismo não veio nos tornar pessoas frias, duras, sem sentimento, coração de pedra. Que é isso? O Espiritismo vai evitar o desespero, a inconformação, a depressão, a melancolia e a apatia. E é isso que o André chamou a atenção dos pais aqui. Por favor, vocês prossigam a vida de vocês. Tanto é que o André, num determinado momento aqui, ele fala assim, que ele fala para os pais, meus pais, na terra devemos ser descobertos pela morte, mas nunca devemos pensar em descobri-la, porque ele sabe que os pais estavam tentando suicídio, pensando em suicidar-se. E olha a mensagem que ele dá para os pais. Olha, na terra devemos ser descobertos pela morte e não descobri-la. Você imagine a dor desse ser amado se um dia os pais, ele já está sofrendo pela tristeza crônica dos pais. Você imagine se os pais cometem um suicídio por conta disso? Como é que esse espírito vai se sentir lá do outro lado? Que amor que é este? Não é? Precisamos repensar nisto e ver como é que o Espiritismo nos ajuda a lidar melhor com esse momento doloroso, não há dúvida, mas um momento que deve ser iluminado pela compreensão da imortalidade. Vamos divulgar aqui. Isso mesmo. Bom, a promoção do livro, né, Na Luz da Vitória, que continua. Então, todos os sócios que comprarem o livro essa promoção vai até dia 13 de novembro, então terá um super desconto. Então aproveitem. E hoje, os 10 primeiros livros comprados irão autografados pelo autor, José Carlos De Luca. Então não perca, já antecipa aí as suas compras de Natal, os presentinhos, que é um super mega desconto. Se você também, que não é sócio, quer adquirir o livro, também pode, só que é sem desconto, mas vai autografado da mesma forma, tá bom? Então vamos também para a agenda de palestras. Hoje temos palestra. Hoje, dia 30 de outubro,
terça-feira. Deluca estará lá no Bezerra de Menezes, na Penha. Então, a Associação Espírita Beneficente Adolfo Bezerra de Menezes, que fica lá na rua Omachá, 182, na Penha, às 20 horas. Então, não percam hoje, 30 de outubro, terça-feira, às 20 horas, Deluca lá no Bezerra de Menezes da Penha, aguardando por você. E no próximo domingo, como acontece todo primeiro domingo de cada mês, temos lá o nosso trabalho de cura e libertação no nosso grupo Espírita Esperança, Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, bairro da Zona Leste de São Paulo, às 16 horas. Então, próximo domingo, dia 4 de novembro, às 16 horas, aguardamos lá por você no nosso encontro de cura. Há também de se considerar o seguinte, porque muita gente sofre, quando perde o ente querido, sofre não apenas pela saudade, né, pela ausência, mas pela dependência que tinha em relação ao ser que partiu. Então, havia um grau de dependência emocional muito grande. Às vezes emocional e existencial. Em que a pessoa se acomodou durante a vida. Ela não foi buscar a sua independência e ficou muitas vezes sob a sombra do ente querido que partiu, e não desenvolveu os seus potenciais. E aí, então, o ser amado vai para o mundo espiritual, continuar a sua trajetória, e quem ficou aqui precisa continuar a sua trajetória assumindo coisas que ela não assumiu durante o período que estava junto com aquela pessoa. Olha que bonito essa mensagem do Rogério Sérgio, que nos escreveu aqui pelo Facebook, dizendo: eu ia me suicidar, e hoje meu filho que está me ajudando a recomeçar. Obrigado. Interessante, deve ter recebido alguma mensagem do filho, né? E eu tenho certeza, né, que essas mensagens aqui que o Chico recebeu, elas são de uso geral para todos nós. Os que estão nos ouvindo, aqueles que estarão nos lendo aqui no livro, essa mensagem também é para os pais que perderam filhos. É para todos nós que estamos muitas vezes travando a nossa vida por conta da partida de um ente querido. É claro que dói, mas eu prossigo. Eu sinto saudades, mas eu tenho que dar conta da minha vida aqui. Que grau de dependência é esse? Como eu encontrei determinada vez uma pessoa que estava muito triste, melancólica, pela perda da sua esposa. E eu perguntei para ele, como é que você se sente? Ele falou, estou sofrendo muito. Eu falei, puxa vida, eu imagino, né? E aí ele falou assim, porque agora, Deluca, veja, eu tenho que lavar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa. Veja! Qual é o grau de amor que essa pessoa tem em relação ao ser amado? Ele está com saudade, era da empregada. É um profundo ato de egoísmo. Eu tô com saudade daquela pessoa que me servia aqui, que fazia as coisas para mim, e provavelmente que ele nunca acho que valorizou. A ele que fazia as coisas para mim. E agora, né, nega? Agora você vai ter que fazer as coisas, né? Agora você vai ter que tocar a vida, né? Agora vai ter que assumir a vida. E isto é uma lição também para quem ficou. Cortar dependências. Buscar, né, a nossa maturidade, o nosso crescimento. Isso não implica deixar de amar a quem se foi. Ao contrário. Ao contrário. Eu fui tão feliz ao lado daquela pessoa me fez tanto bem, que agora eu preciso fazer um bem aqui na Terra também, né? Eu preciso tocar minha vida, eu preciso ser um ser, né, produtivo, como a pessoa foi. Não vou viver à margem, à sombra dos outros, como uma criança que perdeu o pai e a mãe
e agora se sente órfão. Tem muita gente com 50, 60, 40 que tá vivendo como órfão, porque perdeu um ente querido. Perdeu um pai, uma mãe, ou um esposo, ou uma mulher. Então, há uma certa infância espiritual aí que precisa, né, ser vista de um outro jeito, precisa de um amadurecimento. Acho que muita gente nem gostou disso que eu falei, né? Eu tenho certeza disso. Estou sentindo umas vibrações pesadas aqui. Mas vamos ouvir aqui a segunda mensagem do espírito Almiro, que mandou um recado para sua esposa, através de Chico Xavier. O Almiro faleceu num desastre de avião. E trouxe uma mensagem através do Chico à sua esposa, Alda. E na mensagem ele se refere à esposa como Aldinha, maneira carinhosa como ele a tratava em vida, coisa que o Chico não sabia. Mas na mensagem está lá, Aldinha. Então vamos ver o que é que Aldinha, que recado ela recebeu do seu marido, do Almiro. A Aldinha que estava com ideias suicidas, hein? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Rogo a você, Aldinha, não me procure na legenda do cemitério. Quando você quiser comprar enfeites para o pequenino recanto de terra em que supõe lembrar-me com ternura, compre alimento para as criancinhas que choram. Então é um trecho de uma mensagem mais longa, né? Mas ele está dizendo uma coisa interessante, né? Já que a gente está se aproximando aí do finados, né? O Espírito está dizendo para a sua esposa, Aldinha, não me procure na legenda do cemitério. O que ele está querendo dizer assim? Eu não estou lá. Eu não estou mais lá. Então nós respeitamos, né? Todos aqueles que ainda sentem necessidade de irem ao cemitério, né? Enfeitar ali o túmulo do ente amado. Mas estejamos certos, ele não está lá. Ele não está lá. Está em outras regiões do mundo espiritual. E é claro que ele receberá, né, os nossos pensamentos, as nossas preces, orações, as nossas boas lembranças. Há muito espírito do outro lado que pede, por favor, para a gente não se lembrar daqueles momentos finais da existência, às vezes que passou no hospital, ou que ali ficou num desastre. Né? Não. Vamos nos recordar das boas lembranças, dos bons momentos que estiverem juntos. E aqui o Almiro, ele diz assim, quando você quiser comprar enfeites para o pequenino recanto de terra em que supõe lembrar-me com ternura, ou seja, você vai levar uma flor, você vai levar, né, vai trocar a toalhinha lá do túmulo, você vai trocar o castiçal, tudo bem. O Espírito está pedindo aqui outra coisa, por favor, compre alimento para as crianças que choram. Compre alimento para as crianças que choram. Eu estudei centenas de mensagens consoladoras do Chico e, em grande parte delas, os espíritos familiares fazem uma recomendação semelhante a esta. O espírito, por exemplo, Vadi, que desencarnou também em tenra idade, na Zona Leste aqui de São Paulo, o pai dormia à noite no túmulo do filho, no cemitério da Quarta Parada, Nossa. Lá no bairro da Água Rasa. E ele fala, pai, eu não estou mais lá. Por favor, não se martirize.
Eu não quero martírio. Eu quero ver você bem. E, por favor, o tempo que você empregaria para me educar, o dinheiro que você gastaria comigo para pagar os meus estudos, custeie os estudos de crianças pobres. Compre cadernos, compre material escolar, compre uniforme. Pague uma mensalidade escolar para uma criança. Põe ela numa escola. A mesma coisa que você faria para mim. Faça também por ela. Por que que esses espíritos falam isto? Por que que, por exemplo, o Almiro aqui, ao invés de comprar toalhinha branca para colocar no túmulo, ele fala, ó, compre alimento para as criancinhas que choram. Porque esse gesto feito em nome e intenção do familiar que foi, é extremamente benéfico ao espírito que partiu. Porque é um ato de amor que chega até ele. É um ato positivo, é um ato de construção. Porque esse espírito do outro lado, ele vai dizer, puxa vida, a minha morte não foi uma catástrofe. A minha morte foi capaz de trazer benefícios a outras pessoas. E isso traz alívio para o espírito. Isso traz serenidade para o espírito. Então, no dia de finados, você quer ir no cemitério? Nós respeitamos, o espiritismo não proíbe nada. Mas pense, o seu familiar querido não está lá. E se você quer homenageá-lo, por exemplo, você quer homenagear seu pai e sua mãe, seus paizinhos, sua avózinha que já partiu, vá a um asilo. Vai visitar o seu avô, sua avó, na pessoa daqueles doentes internos, aqueles abrigados nessas casas de repouso, nesses chamados asilos, né, que estão lá esquecidos. Você perdeu um ente querido, vá a um orfanato, se ingresse, vá aqui às casas André Luiz, vá visitar uma criança, faça companhia, passe uma tarde com ela, promova, né, uma arrecadação de alimentos. Nós temos um casal cujo filho partiu em ter idade, e esse casal, o que é que hoje ele faz? Ele arrecada alimentos para favorecer entidades beneficentes em nome do filho. É a semente que morreu, mas germinou. Deu frutos. E isso traz alívio, serenidade e paz ao ente querido que partiu. A minha vida não foi inútil. Você imagine, por exemplo, um jovem que se suicidou. Imagine o sentimento dele no mundo espiritual. Depois, né? O pesar que ele sente. Mas quando ele vê os seus pais movimentando a vida, apostando na vida, ajudando outras pessoas em nome dele, ele sente um bem-estar indescritível. E só isso é capaz de trazer uma paz que lhe permita reconstruir a sua existência. Quando vê que daquela tragédia nasceu uma florzinha. Daquele episódio difícil, né? Daquele quarto fechado entrou uma luz pequena, capaz de modificar aquela história, aquele momento infeliz da vida dele. Então, aqui está a recomendação do Espírito Amigo. E ouvintes pedindo, né, para passar o telefone para adquirir o livro hoje, né, na promoção com super desconto para quem é sócio. O telefone é DDD 11 4966 5775 4966 5775 ou pelo site da mundomaior.com.br. E quero mandar um abração
Para o Rangel de Oliveira, que está aqui através do Face, ele é lá de Itabaína, Sergipe, acompanhando todos os dias a Rádio Boa Nova. E para o Robson Rocha, nosso amigo lá de Mauá, um beijo para todos que estão sintonizados a nós nesse momento. Quero encerrar com umas palavras de Leon Denis. Não peçais as pedras do sepulcro o segredo da vida. Os ossos e as cinzas que lá jazem nada são. Ficai sabendo. As almas que os animaram deixaram esses lugares. Revivem em formas mais sutis, mais apuradas. Do seio do invisível, onde lhe chegam as vossas orações e as comovem, elas vos seguem à vista e vos respondem e vos sorriem. Um grande abraço, uma excelente semana, até o nosso próximo encontro. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.